e curiosos de plantão. Meu nome é Tarek e esse é um vídeo de curiosidades. Então, antes de qualquer coisa, se inscreva no canal, ative o sininho para que todo domingo você tenha uma nova aula de curiosidades e saiba sempre um pouquinho mais. Com certeza vocês já ouviram alguém falando assim: "Ah, não descobriram a cura do câncer porque não existe interesse em grandes indústrias, já que a cura daria muito menos lucro do que os remédios para combatê-lo." Mas, na realidade, as coisas não são bem assim. E eu vou explicar para vocês. Primeiro, precisamos entender o que é o câncer. Imagine que suas células estão constantemente fazendo um processo chamado mitose, que em essência é criar uma cópia idêntica delas mesmas. Isso é normal, acontece o tempo todo no seu corpo. Afinal, constantemente estamos matando células e precisamos repô-las de alguma forma. Para o seu corpo criar essas células idênticas e com as mesmas funções das células perdidas, ele utiliza uma receita de bolo chamada de DNA. Esse DNA é, na verdade, uma sequência de ácidos nucleicos que tem a capacidade de informar para a sua célula o que ela será, o que ela irá fazer, quais são suas modificações, qual o seu tempo de vida e por aí vai. Na verdade, o DNA é bem mais importante do que isso, ele tem muito mais informação do que isso, mas é um assunto para uma outra aula. O importante é que o DNA é fundamental para a replicação dessas células. Mas aí vem o pulo do gato. O seu DNA é subdividido em partes chamadas de cromossomos, e cada um desses cromossomos, lembrando que nós temos 46 no total, tem a função de comunicar uma informação. E acredite se quiser, algumas dessas partes comunicam a informação de quantas vezes ela precisa se replicar. Por exemplo, a célula do seu estômago precisa se replicar 50 vezes, ou na ausência de outras células em volta, ela também irá se replicar. Ou seja, se você começa a gastar essas células e começa a faltar células próximas umas das outras, ela vai começar a se replicar, e ela pode fazer isso 50 vezes. O problema é que toda vez que uma célula do seu corpo se replica, existe uma pequena chance de acontecer um erro nessa replicação do DNA. Ou seja, alguém escreveu errado alguma parte do DNA. Isso é bem normal, na verdade. Afinal, replicamos milhões de células por dia e, normalmente, isso não é um problema. Os cromossomos, eles são divididos em 46 e estão em pares. Logo, a informação errada geralmente é suprimida pela outra do parzinho dela, que provavelmente está saudável. O lance é que pode acontecer uma replicação que sai tudo tão errado que exatamente naquele limite, que é só se replicar quando não houver células iguais próximas, ou até mesmo sumir com o limite de replicação dessa célula, ou aumentar a velocidade de replicação dessas células, enfim, qualquer coisa que saia do controle a replicação dessa célula, ela vai começar a se replicar alucinadamente e pode causar problemas. De modo geral, quando o cromossomo tem um erro tão grande desses, ela tem um sistema de autodestruição. Assim, a gente evita muitos problemas. Porém, no caso do câncer, o erro foi tão grande que, ao contrário, a célula começa a se replicar de forma exagerada e não consegue se autodestruir. Essas suas réplicas acabam tendo o mesmo erro da réplica anterior. Afinal, elas são exatamente iguais. Isso faz com que as células comecem a criar um bolo de células amontoadas que não fazem a função que deveriam fazer e começam a se replicar de forma descontrolada. É isso aí, meus amigos. Aí nós temos o famoso tumor, que em geral é chamado de dois tipos: tumor benigno e tumor maligno. E a diferença é bem simples entre os dois. Se for um tumor benigno, significa em termos médicos que ele está lá quietinho. Ele não está aumentando de tamanho, ou seja, ele não está produzindo novas células e nem está atrapalhando o funcionamento de nenhuma parte do seu corpo. Ele está quietinho ali. Agora, se for maligno, significa que ele está causando algum dano ou ainda pior, ele ainda está crescendo, ainda está criando novas células iguais a ele. E, consequentemente, isso vai atrapalhar alguma parte do seu corpo. E junto com essa palavra, vem uma outra palavra que você já deve ter ouvido, a famosa metástase. Esse processo é quando a célula desse tumor inicial acaba se desprendendo da massa tumoral e começa a viajar para os demais cantos do seu corpo, geralmente pelo sistema circulatório. Uma vez que elas grudam em outra parte do seu corpo, ela vai começar a se dividir, a crescer e criar um novo tumor no lugar que ela se fixou. De modo geral, quando você tem um tumor parado em um só lugar, é relativamente fácil lidar com ele. É literalmente pegar e cortar fora
aquela região. Agora, quando o tumor está em metástase, além de estar em vários lugares, o que dificultaria cortar fora cada uma dessas partes, as células cancerígenas estão na corrente sanguínea, daí não tem como cortar fora. Então, voltando à pergunta original, por que não é teoria da conspiração e não existe remédio para curar o câncer? Simples, porque é um erro no DNA e acontece de forma natural, podendo acontecer em diversas partes do DNA. Ou seja, temos diferentes tipos de tumor dependendo da célula que teve o erro ou até mesmo da parte do cromossomo que teve o erro. Criar um remédio universal para todos os cânceres seria praticamente impossível. O que você consegue é criar um remédio para um tipo específico de câncer. É claro que algumas células são mais suscetíveis a terem esses erros, como as células da mama para as mulheres ou as células da próstata para os homens. E aí também, o que você faz da sua vida pode ou não ocasionar um câncer. Por exemplo, radiação de alguns tipos podem criar artificialmente modificações de DNA nas células. Isso não vai te dar poderes especiais, mas pode sim te dar câncer. Até alguns produtos comerciais podem ser cancerígenos, ou até mesmo fatores genéticos podem contribuir para que você tenha câncer. Em essência, quanto mais você replica suas células, maior a chance de ter câncer. Logo, se você fuma, além das substâncias que você está ingerindo, que podem ser cancerígenas, você está matando o tecido epitelial do seu sistema respiratório. Isso vai fazer com que ele tenha que cada vez mais repor mais rápido essas células perdidas. E quanto mais você replica, maior a chance de ter câncer. O mesmo vale para explicar por que as pessoas mais velhas têm câncer e as mais novas têm menos. Porque quando você é mais novo, você ainda não replicou tantas células. E quando você é mais velho, você já passou por muitas replicações diferentes. Simples, não? Por isso, entender os processos biológicos por trás do seu corpo é muito importante para entender como as coisas acontecem na sua vida. E até mesmo para evitar cair nessas teorias de conspiração. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Voltem aqui no domingo que vem. Muito obrigado!